Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter, eu sou um homem trans e eu tenho um canal no YouTube aqui já faz muito tempo que eu falo sobre a minha transição. Então se vocês quiserem assistir, se vocês quiserem saber sobre, se vocês ainda não me seguem, eu vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem. E eu sou a Natália, sou uma mulher cis, trabalho na área de tecnologia e tenho um canal onde eu falo sobre coisas relacionadas à tecnologia. Vou deixar aqui também o link para quem quiser se inscrever. Vocês já devem ter lido no título, mas a gente vai fazer um vídeo falando sobre adoção, o processo de adoção como um casal LGBT. Então, a gente recentemente começou o processo. Dia 2 de agosto, a gente começou o nosso processo de habilitação para adoção. Então, a gente enviou os documentos, a gente pediu aqui na vara da infância e da juventude da nossa cidade e a gente começou o processo. Dia 2 de agosto foi a data em que oficialmente foi aberto o processo eletrônico no EPROC. Mas antes disso, nós tivemos que juntar todos os documentos que são obrigatórios de enviar e também responder um formulário de cadastro. Esse formulário de cadastro, para quem não sabe, é basicamente onde tu coloca todas as informações sobre as pessoas que querem adotar e também lá vocês vão responder várias perguntas sobre a criança que vocês pretendem, vocês ou você, tá? Se for uma pessoa só. Se vocês têm preferência de etnia, idade, sexo, também faz perguntas se vai aceitar uma criança que tenha alguma doença, alguma limitação, enfim, tem várias perguntas lá. Se vocês quiserem, a gente pode mostrar para vocês como é que é o formulário. É um formulário para montar o perfil de adotante de vocês. Não só vocês têm que responder esse tipo de pergunta, mas também responder a localidade que vocês aceitam, porque vocês podem ter um perfil nacional, um perfil estadual ou um perfil municipal. Isso significa basicamente que vocês podem, por exemplo, adotar uma criança da cidade de vocês, ou vocês podem aceitar crianças de todo o estado, ou vocês podem aceitar crianças do Brasil inteiro. Então vocês vão escolher da onde vocês aceitam essas crianças. E não fiquem com medo de marcar ali perfil nacional, achando que vocês vão ter que aceitar de todos os estados do Brasil, porque não é assim que funciona. Vocês vão poder selecionar quais estados vocês estão aptos a adotar, porque quando vocês adotam uma criança, se é uma criança um pouco maior, vocês vão ter que ter um contato inicial. E esse contato inicial, vocês precisam ir até onde a criança mora atualmente. Então, por exemplo, desde que não seja um bebê, no caso, só se for um bebê que vocês não vão precisar fazer isso, porque se for uma criança maior, uma criança, sei lá, acho que a partir de 1 ano, já tem que ter como é que eles chamam? Adaptação. Já tem que ter um período de adaptação, então vocês vão ter que ir até o local onde a criança tá morando, vocês vão ter que conhecer a criança, visitar, aí a criança vem visitar vocês, isso tudo antes de vocês sequer pensarem em adotar aquela criança. Porque a criança tem que se adaptar com vocês e vocês têm que se adaptar com a criança. Vocês ou você, tá, gente? Eu acabo falando vocês porque a gente tá adotando nós dois, então boto no plural, mas eu sei que tem muita gente que acaba adotando sozinho, então não se sintam excluídos desse vídeo. Mas basicamente é por isso que vocês têm que pensar muito antes de decidir aonde vocês vão aceitar. Porque seria muito legal poder aceitar do Brasil inteiro, mas na prática eu consigo ir lá pro Acre, eu morando aqui no Rio Grande do Sul, consigo ir lá pro Acre visitar uma criança, porque não é uma visita, são várias visitas, então eu consigo fazer essa locomoção, fica fácil pra mim, vai ser viável, senão não coloque. Então ali vocês podem colocar de onde vocês aceitam. Nós aqui colocamos de 3 estados, que é onde a gente mora, e os 2 estados mais próximos da onde a gente mora, que dá pra ir de carro ainda, então é onde a gente colocou que a gente aceita. A gente também colocou o perfil da criança de 0 até 5 anos incompletos, e a gente não tem preferência de etnia, não tem preferência de sexo. E uma outra coisa que vocês que tem lá de pergunta é se vocês aceitam mais de uma criança, porque muitas vezes, tem grupos de irmãos para adoção. Então vocês podem lá colocar se vocês aceitam grupos de irmãos. Inclusive tem uma opção muito específica que é, por exemplo, eu aceito só se for gêmeos, né? Porque tem gente que não quer grupo de irmãos, mas se for gêmeos eles aceitam. Então tem essa opção. A gente colocou que a gente aceita se for um grupo de irmãos até 3 crianças. Então, basicamente, esse é o formulário que vocês têm que preencher. Preenchido o formulário, enviado os documentos, passa por uma
a avaliação dos documentos, a avaliação do formulário, eles verificam todas as informações que vocês mandaram. A gente pode também fazer um vídeo mais específico falando sobre os documentos todos que tem que mandar, mas são vários documentos, comprovante de renda, comprovante de residência, enfim, e eles fazem toda a verificação para ver se os documentos estão ok e se vocês estão aptos, segundo os documentos, para continuar o processo. Então a partir do momento em que foram avaliados os documentos, foram aprovados, é aberto esse processo no EPROC. Depois de aberto o processo no EPROC, vocês precisam esperar um tempo até sair a decisão para que dê início oficialmente no processo de habilitação para adoção. Da data de abertura do nosso processo até a data da decisão, passou quase que um mês inteiro. A decisão saiu dia 31 de agosto. Então, mas é claro, tenho certeza que varia muito da cidade de vocês, do estado provavelmente também. Então aqui demorou quase um mês também pela questão da pandemia, eu acredito que tenha demorado tanto tempo, mas foi o tempo que demorou para sair a decisão. Na decisão dizia que deveriam designar já uma assistente social e uma psicóloga para fazer a nossa avaliação. Além disso, também dizia que a gente já deveria ser encaminhados para o curso preparatório para adoção. Dia 2 de setembro saiu a intimação da psicóloga e da assistente social, que estaria designada para o nosso caso, para o nosso processo. Então elas tinham que entrar em contato com a gente, marcar a avaliação. E assim, como é que funciona, tá? A gente descobriu. Existem psicólogas e assistentes sociais do fórum, mas como elas têm muito trabalho, muita demanda e pouco tempo, elas não conseguem dar conta de todos os casos, muitas vezes a justiça acaba designando assistente social e psicóloga de fora, que são pessoas que são especializadas nisso, já trabalham nisso, mas que não são do fórum, e aí elas podem aceitar ou não. No nosso caso, as duas aceitaram e marcaram a entrevista com a gente. Então, a psicóloga marcou a entrevista para o dia de 17 de setembro e a assistente social marcou para o dia 15. Então, nós aguardamos esse período, tanto a assistente social quanto a psicóloga entraram em contato com a gente para confirmar que nós estaríamos disponíveis. A assistente social marcou presencialmente lá no fórum, isso só porque atualmente, na situação de Covid, não estão sendo feitas visitações residenciais que costumavam fazer antes. Isso é um processo, até faz parte do processo, a assistente social visitar a casa, né, ver se é um ambiente que possui tudo que uma criança precisa. Não, eles não vão avaliar se vocês são ricos, se vocês têm dinheiro, se a casa é bonita, se a casa é feia. Eles vão avaliar se a casa tem estrutura para receber uma criança. Então, se tem água encanada, se tem luz, se tem um quarto onde a criança vai poder dormir, enfim, se tem uma estrutura adequada para uma criança. Não precisa ser uma casa enorme, não precisa ser uma casa maravilhosa, não precisa ser uma casa perfeita. Eles só vão avaliar se a casa tem condição de receber uma criança. É só isso. Mas, como a Natália disse, por causa do Covid, eles não estão fazendo essas visitações. Então, a gente não teve essa parte da visitação, foi só a avaliação com a assistente social no fórum. Então, nós fomos até o fórum, tivemos lá a avaliação da assistente social. Nós vamos fazer um vídeo só sobre as avaliações, tá, pessoal? Porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. E tem bastante coisa pra falar também sobre as avaliações, então... Temos muitas coisas pra falar, como um casal LGBT, coisas chatas que acabamos passando nas avaliações e que vamos compartilhar com vocês. Mas que para esse vídeo não ficar tão extenso, só vou dizer que tivemos a avaliação com a assistente social em um dia lá no fórum presencialmente. E na mesma semana, a avaliação com a assistente social foi numa quarta-feira, na mesma semana, na sexta-feira, tivemos a avaliação com a psicóloga. E neste caso da avaliação com a psicóloga foi online ao invés de ser presencial. Feitas as avaliações, a gente tem que esperar o laudo, a decisão das duas, né, da psicóloga e da assistente social. Elas avaliando que a gente está apto, né, de acordo com a avaliação delas, se elas avaliarem lá que a gente está apto, a gente vai pro curso de habilitação. E depois de completado o curso de habilitação, todas essas informações são enviadas para uma juíza ou um juiz, e vai sair a decisão definitiva se a gente está... sentença. Sai a sentença, a decisão se a gente está ou não está habilitado para adoção, e é aí então que a gente entra na fila. A gente não está na fila da adoção ainda, porque a gente não está habilitado ainda para adoção. O que nós estamos fazendo é o processo de habilitação. Os laudos, pessoal, demoraram aproximadamente um dia da avaliação
para saírem no... Tudo sai no EPROC. Então, vocês vão ter... Tudo que sair relacionado à habilitação de vocês vai estar lá no EPROC para vocês conseguirem consultar. Saíram os nossos laudos. O laudo da assistente social estava ok. E o laudo da psicóloga, acabamos tendo um problema. Aconteceu uma situação bem chata de discriminação. A gente vai entrar em detalhes num outro vídeo. Mas acabamos então tomando a decisão de que iríamos solicitar uma nova avaliação psicológica, porque não queríamos que essa avaliação acabasse prejudicando o nosso processo de adoção. Foi uma decisão bem difícil porque esse processo já demora bastante tempo, como vocês podem ver, tudo demora. E aí a gente ficou, será que a gente manda? Porque na verdade não foi um laudo negativo. Ela botou lá no laudo que a gente estaria apto, mas ela botou uns poréns que são relacionados ao fator de eu ser um homem trans e a Natália ser uma mulher bissexual. Então a gente não concordou com esses pontos dela, a gente achou que foi bem discriminatório e por conta disso a gente decidiu que a gente queria uma nova avaliação. Mas foi uma decisão que a gente pensou bastante antes, porque a gente sabia que isso ia atrasar um pouco de certa forma, porque eles têm que avaliar o nosso pedido, provavelmente ver a justificativa, e aí se eles concordarem eles vão designar outra pessoa, a gente vai ter que esperar a pessoa, fazer a nova avaliação, sair de novo, enfim, né? Mas a gente achou que era a melhor opção, porque a gente não concordou com o laudo, e a gente pensou que se a gente deixasse assim pra ver... Ia parecer que a gente concordou. Ia parecer que a gente estava concordando com o que estava lá e a gente não concordou. Então, por isso a gente tomou essa decisão. A solicitação de uma nova avaliação eu fiz por e-mail. A maioria das comunicações com a vara, na verdade, acontecem por e-mail. Então, eu enviei um e-mail informando o que tinha acontecido, que nós acabamos nos sentindo constrangidos no dia da avaliação e que o laudo foi bem discriminatório pelo fato de sermos LGBT. Então eu enviei um e-mail pedindo para que fosse feita uma nova avaliação psicológica para que isso não afetasse negativamente o nosso processo. Então agora a gente ainda está aguardando, a gente fez esse pedido, não me lembro quando, já faz uns dias. Já a partir eu não me lembro quando foi exatamente, mas a partir do dia em que eu mandei o e-mail, eles já digitalizaram meu e-mail, anexaram lá no EPROC e abriram uma solicitação de uma nova movimentação para que aconteça essa nova avaliação psicológica. Mas assim, pessoal, eu entrei com a solicitação num dia, demorou, acho que no máximo umas 2 semanas para que saísse uma decisão, porque até nesse processo precisa ainda sair uma decisão para que seja autorizada ou não essa nova avaliação. E saiu uma decisão intimando o Ministério Público de Psicologia, não era? Alguma coisa assim. O Ministério Público de Psicologia, alguma coisa assim, para que fosse feita uma nova avaliação psicológica. Eu não sei, na verdade, desculpa te interromper, mas eu não sei se eles mandaram para que seja feita uma nova avaliação ou se para que esse Ministério Público acho que é de Psicologia, avalie o nosso pedido e aí decida se vai ou não fazer uma nova avaliação. Eles não deixaram bem claro na decisão. Isso não ficou muito claro. E a gente está aguardando. Mas eu acredito que é bem provável que eles mandem uma outra psicóloga Eu fazer acredito a avaliação. que já seja o de nova avaliação. Mas, enfim, vamos aguardar os próximos capítulos e a gente atualiza vocês por aqui. Mas agora nós temos que aguardar, porque ali eles têm um prazo de 30 dias para responder a essa intimação. Fora isso, fora essas notícias meio mais ou menos, uma coisa muito legal que a gente está muito animado é que já marcaram um curso de habilitação da adoção. Então é um curso que a gente faz, são 6 aulas pelo que eu vi. A primeira aula vai ser dia 27 agora e as outras aulas vão ser todas as quintas-feiras de novembro. Então a gente já tá bem animado para fazer o curso. Não sei quanto tempo dura o curso, não sei, eles não dizem ali, mas é um curso que vai ser online por conta da pandemia. Geralmente é um curso presencial, mas por causa da pandemia vai ser online. E vai começar às 7 horas da noite, a gente não sabe ainda se dura... Eu acredito que deve durar 1 hora, talvez menos. Então a gente com certeza vai fazer mais vídeos falando sobre o curso, como é que funciona, como é que é. Mas a gente tá bem animado para isso. E a gente também vai fazer um vídeo falando especificamente como que foi as 2 avaliações, a avaliação da assistente social, a avaliação da psicóloga, o que aconteceu, por que a gente decidiu pedir uma nova avaliação psicológica.
E fora isso, eu acho que pra esse vídeo eu não tenho mais nada a acrescentar. Tu quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, só que a partir dessas últimas movimentações nós estamos bem próximos da tão esperada sentença aí de entrar oficialmente pra fila. A gente tá muito feliz, muito animado, e a gente queria fazer vídeos falando sobre isso porque é um processo meio, pra mim pelo menos, era bem obscuro assim o que acontecia, como é que funcionava. Eu sabia muito por cima que obviamente tinha que ter avaliações e tal, mas os pontos específicos, onde fazer, como fazer e o que acontece, eu não sabia. Então eu acho que, assim como eu, deve ter mais gente que é curiosa sobre isso. Então a gente quer fazer e levar vocês nessa jornada, que é uma jornada. E para quem pretende ou pensa, ou até para quem não pensa, talvez começar a pensar na questão da adoção. Então é isso, a gente queria compartilhar com vocês. E se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui pra gente, mandem pra gente. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo só respondendo dúvidas, a gente pode fazer. A gente ainda não tá habilitado pra adoção, mas a gente já tem várias coisas que a gente já sabe como funciona. Então, se vocês quiserem tirar dúvidas desse processo, podem mandar pra gente. De repente a gente faz um vídeo só falando sobre isso. Se vocês já passaram pelo processo, compartilhem suas experiências Por aqui favor. embaixo, que vai ser super legal. Sim, por favor. É isso, né? É isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.